Eu aposto que você já perdeu a cabeça no trânsito depois de ter discutido com alguém, quando você falou que não devia. E pouco tempo depois te bateu aquele arrependimento, aquela sensação ruim de que você não precisava de ter feito aquilo, de que você reagiu pior do que você gostaria. Eu sei exatamente como é que é isso. Quem é que nunca se arrependeu de ter falado o que não queria, de ter respondido como não deveria? Eu sei exatamente o que é isso que você sente. Porque durante muito tempo eu também fui assim. Eu reagi assim. E eu não recebi um bom legado dos meus pais sobre isso. Talvez assim como eu, você também não tenha recebido. Eu era o tipo de pessoa que eu perdia a cabeça com facilidade. E depois eu me arrependia e aquilo me incomodava. E não é só porque essa não é a melhor forma de agir, mas é porque esse comportamento ele machuca a gente e ele machuca também as pessoas que estão perto da gente. E quando eu falo que eu era assim, eu não estou falando que hoje eu já não seja mais. A questão é que eu aprendi a controlar. E o que eu vou te mostrar é que tem um jeito da gente controlar esse tipo de reação. Existe uma forma de antecipar e de não reagir com a explosão. O nome disso é domínio próprio, que é uma habilidade que você não conquista de uma vez, mas que você pode desenvolver e aos poucos ir melhorando. É tipo uma vigilância constante. É um estado mental em que você não pode vacilar, porque se você relaxar, você é surpreendido. Você é surpreendido reagindo mal, às vezes xingando alguém, perdendo o controle sobre as suas emoções. Seja porque você tomou uma fechada no trânsito, seja porque você foi mal atendido no supermercado, seja, por exemplo, porque o seu cônjuge te estressou, às vezes porque você esqueceu uma toalha molhada em cima da cama, ou deixou um copo de café derramar em cima da mesa. Aliás, deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi que talvez você nunca tenha parado para pensar. Quando o assunto é sobre controlar as emoções, você não perde o controle do nada de repente. Isso já faz parte da sua personalidade. Quando você perde a cabeça, você revela o que já estava te controlando por dentro sem você perceber. Por isso que é importante aprender a reconhecer os sinais da perda de controle, para poder agir antes de explodir. Eu me lembro que há muitos anos atrás, através de um amigo, eu comecei a conviver muito de perto com algumas pessoas que eram cristãs. E elas tinham um padrão de comportamento que eu observava, que era uma espécie de mansidão, um temperamento calmo, um jeito tranquilo, um jeito brando até de falar com as outras pessoas. E aquilo me chamava a atenção porque eu percebia que eu não era daquele jeito. Eu me via diferente. Eu percebia que eu era um pouco agressivo, às vezes reativo. Eu me reconhecia como alguém impaciente e eu sabia que qualquer coisa já me tirava do sério. E por muito tempo eu achei que isso fazia parte da minha personalidade, que eu era assim mesmo e pronto, que eu não tinha muito o que fazer. Só que eu confesso que no fundo, aquilo que eu sentia me incomodava, porque eu via neles uma certa paz que eu não tinha. Eu via neles um controle emocional que eu não conseguia ter. E foi aí que eu comecei a me perguntar se aquilo era da minha personalidade ou se o meu jeito de ser podia ser mudado, se eu de repente eu poderia ficar igual a eles. A gente tinha um futebol que a gente jogava toda semana e eu me lembro que durante o jogo eu era um dos que mais reclamava. E eu fui observando que o meu comportamento ele não era comparável com o deles. Aos poucos eu percebi, eu descobri que eu não tinha domínio próprio. E eu acho que essa é uma das áreas mais difíceis para a gente lidar, porque ela exige da gente, além de autoconhecimento, exige um preparo mental antes, exige um controle emocional que a gente normalmente não está acostumado a treinar. A gente não está acostumado a frear a língua antes de sair falando qualquer coisa. A gente não está acostumado a pensar antes de falar, a não se deixar abalar emocionalmente por qualquer coisa que alguém faça com a gente. Se você parar para analisar, uma boa parte das pessoas pensa que é vantagem não levar desaforo para casa. Elas acham que isso é normal, que isso é uma virtude. Só que isso não é. Virtude não é extravasar a emoção como se isso fosse força. Virtude é você controlar o que você sente e não se deixar controlar por isso. Porque se você não governa as suas emoções, são elas que governam você. E quando isso acontece, você perde o controle sobre a sua própria vida. Platão, eu costumo citar, que foi um exemplo de filósofo, que ele já dizia que a maior virtude, a maior vitória que um homem pode conquistar é sobre ele mesmo. Porque o verdadeiro poder que você tem, ele não é externo, ele não está fora de você, ele é interno. O estoicismo, ele fala muito sobre isso. Epíteto, ele fala que nenhum homem é livre se ele não for senhor dele mesmo. Ou seja,
Quem não se controla acaba sendo controlado pelas próprias emoções. Um erro que eu cometia quando o assunto era domínio próprio era achar que isso só se aplicava para evitar confusão, para evitar bate-boca, como se domínio próprio fosse só ficar calado numa discussão. Só que eu descobri que não é. Domínio próprio tem muito mais a ver com aquilo que ninguém vê, com aquilo que está dentro da gente, com aquilo que está dentro de você. Como, por exemplo, a forma como você reage aos seus impulsos, aos seus desejos. É sobre controlar o que você quer quando ninguém está vendo, quando ninguém está te olhando. Como eu disse, como o impulso de comer, por exemplo, aquilo que você sabe que você exagera. A curiosidade que te leva para alguns lugares que você não deveria ir. A compra por impulso de coisas que você sabe que você não precisa, só que depois você justifica porque você percebe que aquilo pesou no seu orçamento. Isso tudo tem a ver com domínio próprio, porque o homem que não governa ele mesmo, ele será governado por qualquer coisa, sobretudo por aquilo que está dentro dele. E esse é o problema. As nossas paixões, elas não ficam neutras dentro da gente, elas crescem, elas ganham força. E quando você menos percebe, elas já estão te dominando. Tem gente que perde o controle, por exemplo, para lidar com dinheiro, outros na área da sexualidade, outros na raiva, outros na ansiedade, na necessidade de aprovação, de validação externa. E o pior é que ninguém treina isso. Ninguém aprende como controlar esses impulsos. As pessoas vão para a academia, por exemplo, para ficar fortes por fora, mas elas continuam fracas por dentro. Porque como as pessoas não têm o hábito de fazer autoexame, elas muitas vezes não percebem os desvios que elas mesmas cometem. Aí elas não corrigem, porque a gente não corrige aquilo que a gente não vê. E o descontrole, ele quase sempre ele é invisível, até que um dia ele aparece. E ele aparece quando você abre, por exemplo, a fatura do seu cartão e percebe que você comprou várias coisas por impulso, coisas que você nem precisava e que agora você já nem sabe como é que você vai pagar. Ele aparece, por exemplo, quando um médico olha para um dos seus exames e ele fala que o seu corpo está respondendo aos excessos que você comete. E você percebe que aquilo que você, de repente, comia de vez em quando, agora virou um padrão que está te fazendo mal. Ele aparece quando aquilo que antes era o suficiente já não te satisfaz mais e você precisa de mais estímulo, de mais intensidade, de mais frequência. Porque a sua mente, ela já se acostumou com o controle que os impulsos exercem sobre você. E quando você menos percebe, o estrago já foi feito. E tudo isso acontece em silêncio, sem você ver. Isso acontece sem fazer alarde. E mais cedo ou mais tarde, os prejuízos aparecem. Quando eu busquei respostas na Bíblia para saber como é que eu fazia para controlar os meus impulsos, eu cheguei lá no livro de Gálatas, que ele fala sobre os frutos do Espírito. E um dos versículos que eu mais li ao longo da vida até hoje é exatamente o que fala que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é mansidão e é também o tal do domínio próprio. E eu não entendia porque é que dentre todos aqueles atributos que a Bíblia fala, o que eu mais tinha dificuldade de desenvolver era o autocontrole, era o domínio próprio. Levou muito tempo para eu enxergar o óbvio que eu lia, mas eu não via. E talvez você também não veja. O domínio próprio, ele não é a obra do esforço humano. Ele é fruto de uma vida guiada pelo Espírito. Não é uma habilidade que eu desenvolvo sozinho. Ele não nasce da minha força de vontade. O domínio próprio, ele não é produzido por mim. Ele é produzido em mim. Ele é obra do Espírito Santo. Por isso que o nome é fruto do Espírito. Porque fruto, ele não se força. Fruto, ele se desenvolve a partir de uma raiz viva. E a raiz que a Bíblia fala é o Espírito Santo de Deus em nós. Eu não gero domínio próprio em mim. Eu me rendo àquele que gera, entendeu? Eu recebo no terreno do meu coração a semente que é capaz de gerar esse fruto. E demorou ainda mais para eu entender isso. Se eu não entrego a minha mente, o meu coração e o meu interior para Deus, ele não invade. Deus, ele não força transformação. Ele não briga com você para mudar quem você não quer mudar. Ele respeita o nível da sua entrega, porque o Espírito Santo, ele não domina você, ele guia você. E só é guiado quem decide se render, porque quem tenta se controlar sozinho acaba que se esgota. Mas quem se entrega ao Espírito, eu aprendi que é transformado. À medida em que eu me permito ser transformado por Deus, eu fui aprendendo a praticar pequenas ações que me ajudaram nesse processo. Porque a mudança interior, ela não acontece só pela vontade de Deus. Ela é uma parceria. Ela é uma parceria entre Deus e a pessoa que decide mudar.
As transformações que a Bíblia descreve, elas mostram exatamente isso, que Deus opera quando existe uma convergência entre a vontade dele e a vontade humana. E Jesus é a prova disso. Ele curou muita gente, todo mundo sabe. E toda vez que ele curava, ele quase sempre ele dizia: a sua fé te salvou. Ou seja, havia poder nele, sempre houve poder nele, mas também havia resposta de quem queria receber o que ele tinha para dar. E o contrário também é verdadeiro. A Bíblia diz que em alguns lugares por onde Jesus passou, ele não fez muitos milagres. E ele não fez muitos milagres não é por falta de poder nele, mas é porque havia falta de interesse, havia falta de fé das pessoas. E isso tudo ensina para a gente que Deus ele não força transformação, ele responde à disposição. À medida que eu quero mudar, Deus me ajuda no processo. É por isso que domínio próprio ele também pode ser praticado. E a prática começa com coisas simples. Se você sabe que você perde a cabeça no trânsito, por exemplo, pensa assim antes de você sair de carro: eu vou me controlar. Treina sua mente antes, para ela saber como é que você vai reagir depois. Você pode decidir antecipadamente que você não vai revidar a ofensa. Porque se acontecer, no calor dos momentos, do acontecimento, se alguma coisa vier, se você não se preparou antes, você vai reagir no automático. Se você sabe, por exemplo, que você responde mal às pessoas, começa a praticar o silêncio. Decida antes de um estresse acontecer que você não vai abrir a boca na primeira emoção que você sentir. E você vai ver que quando acontecer, se você ficar em silêncio por alguns instantes, você vai perceber que a vontade de responder ela vai passar. A sua emoção vai diminuir. Porque é nesse espaço que o Espírito Santo ele vai encontrar um lugar para agir em você. É assim que a transformação acontece. Não é só você sentir. Você precisa praticar isso que você sabe que você pode fazer. Não é só você querer mudar. Você precisa cooperar com esse processo de mudança. E você vai ver que o domínio próprio ele não tem a ver com o fato de você tentar ser perfeito toda hora. Isso é uma construção diária. É uma escolha que você faz todos os dias de não ser governado pelos seus impulsos, pelos seus instintos, pelas suas emoções, mas de se permitir ser guiado pelo Espírito. Porque se você não aprender a se dominar, você vai viver sendo dominado. Mas se você decidir se alinhar com Deus, você vai descobrir que é possível você viver sem ser controlado pelas suas emoções, pelos seus impulsos, pelos seus desejos, pelo seu próprio ego. Eu quero continuar a conversar com você sobre esse assunto porque ele não acaba aqui. Então escreve aí nos comentários o que é mais difícil. É ficar calado ou é controlar as emoções? Eu quero te ouvir. E quem sabe a sua resposta não vira o conteúdo, o assunto do próximo vídeo. Se esse conteúdo de hoje fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Que Deus te abençoe e um grande abraço.